do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12 e versículo de número 1 a seguir. A epígrafe da minha Bíblia está dizendo: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Palavra que Deus tem colocado e ministrado ao nosso coração. A Bíblia diz assim no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, eu vou fazer uma leitura extensiva, um pouco extensa, mas os irmãos acompanhem comigo. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. Disse-lhe: mas lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Palavra boa é essa. Quando nós lemos essa palavra, nós entendemos o quanto é importante estarmos na presença de Deus. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa bastante simples nessa noite. Parece até um jargão, mas não é. Jesus, irmãos, Ele está aqui. Jesus, Ele está aqui. Porque de certo há momentos na nossa vida e há cultos que Jesus está, mas Ele passa por desapercebido, por visão de muitos. Mas nesse culto de hoje, eu vou repetir para os irmãos: Jesus, Ele está aqui.
Por que eu fiz questão de repetir por algumas vezes isto? A Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, narra um momento importante na vida da igreja. Jesus havia sido crucificado, havia sido ressuscitado, e aquilo que era de pavor para os discípulos estava acontecendo. Um certo dia Jesus chega, reúne os discípulos e diz para os discípulos que ele estava prestes a partir. Os discípulos se atemorizam, porque estavam acostumados a caminhar com Jesus, a ter Jesus por perto. E coisa boa é quando nós andamos e temos a convicção que Jesus está conosco. Coisa boa é quando nós olhamos ao nosso derredor e sentimos a presença calorosa, acolhedora e sustentadora do Espírito Santo de Deus. E os discípulos, vendo a possibilidade de não ter mais Jesus com eles ficaram preocupados. Mas Jesus disse: olha, ficai porém na cidade, até que do alto venha a ser revestido de poder. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, porque eu enviarei, ou eu hei de enviar o Consolador. Quando Jesus vai para a glória, os discípulos ficam ali, inicia-se o ministério, acontece o dia de Pentecostes, a renovação, o ministério dos discípulos autônomo, ou seja, sem a presença real de Jesus com eles. Começa uma grande perseguição contra a igreja de Deus. E é interessante que Herodes, rei da época, ele toma uma ação, e essa ação era a perseguição dos cristãos, era a opressão daqueles que serviam a Jesus. E é interessante que o texto inicia dizendo que quando Herodes toma essa atitude, ele cai na graça dos judeus. Quando nós olhamos para quem eram os judeus e quem são judeus, nós ficamos de veras tristes. Mas não é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero pregar sobre o seguinte tema: Deus te dará repouso na hora da adversidade. Quantos de nós estamos aqui que estamos passando por dias difíceis? O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: olha, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, vós possais estar firmes, ou vós possais resistir. Mateus, no seu comentário, escrito e traduzido pela CPAD, ele diz que a armadura, ela pegava, era uma espécie de couraça que vinha na frente, e atrás era amarrado com cordas. Ou seja, se você estivesse de frente com o adversário, você estaria protegido. Mas se você virasse as costas, estava desprotegido, porque as suas costas estavam sem a proteção da armadura, e tendo sobre elas só as amarras. O que eu quero dizer para você nessa noite: independente do que você esteja passando, independente de quanto está a tua vida, independente do que está batendo na porta da tua vida e te trazendo desespero, não vira as costas para o teu adversário. Toma uma posição de batalha, toma a posição que Deus quer que você tenha. É a posição de enfrentamento. Deus não te chamou, a igreja, para ficar atrás de trincheiras. Deus te chamou para batalhar, Deus te chamou para guerrear, Deus te quer na frente da peleja, porque Ele está me dizendo nessa noite: eu estarei contigo. Quando a Bíblia diz que Ele fala ao profeta Isaías, Ele diz que quando nós passarmos pelas águas, nós não seremos submergidos, e se passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados, porque o Espírito de excelência está com a igreja nesses dias. Deus te dará vitória ainda no meio das adversidades.
o Espírito de Deus está aqui. Eu sinto o Espírito de Deus aqui nessa noite. E é interessante que Herodes agora cai na graça do povo. E ele mata Tiago. Ele decapita Tiago a espada. E ele pega Pedro e coloca e lança Pedro numa prisão. Interessante, irmãos. Nós entendemos que Tiago também era crente. Mas eu entendo que chegou o momento de Tiago. Porque quando nós olhamos no Evangelho, nós não vimos Tiago morrendo sem que cumprisse a promessa. Mas se Pedro nessa ocasião tivesse morrido, estaria dissipando promessas de Deus. Jesus chega para Pedro, ainda vivo, e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabe que eu amo? Ele pergunta de novo, porque ele conhecia Pedro. Ele sabia como Pedro era. Pedro era aquele tipo que talvez poderia eu dizer ignorante. Era um homem de pensamentos fortes, de atitudes fortes. Mas Jesus pergunta de novo para Pedro: Pedro, tu me ama? Ele diz: amo, Senhor. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: olha, Pedro, sobre essa pedra eu vou firmar a minha igreja. Ou seja, naquele momento Jesus estava dando uma promessa futura para Pedro, uma promessa de apostolado, uma promessa de um ministério rico em almas. E Herodes não entende, não sabia disso. E eu quero abrir um parênteses para te dizer essa noite: o teu aniversário vai sofrer as consequências do que está fazendo na tua vida. Sabe por que o teu aniversário está tocando na tua família? Sabe por que o teu aniversário está tocando na tua vida? É porque ele não conhece o que Deus tem para você. É que ele não conhece o plano que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: o Espírito de Deus está aqui e Ele está me mandando te dizer: a promessa está de pé, e essa universidade, esta prisão, este calabouço não vai tirar a promessa dele da tua vida. Oh, aleluia! Não é o conde mais. Teu adversário vai sofrer as consequências, mas você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque quem prometeu é fiel. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até a vinda de Jesus. Se tem promessa, você não vai ficar na prisão. Se tem promessa, você não vai ficar na prisão. Se tem promessa, você não vai morrer nessa prova. Oh, aleluia. E às vezes Jesus permite que vá para a prisão, e a Bíblia diz que Pedro foi jogado na prisão. E é interessante que a Bíblia diz que Pedro, quando ele foi colocado, quando ele foi posto na prisão, estava sobre ele, sobre as suas mãos, uma algema. Jesus, tu és fiel. Estava sobre ele 4 quartetos de guardas. Ou seja, existia naquela prisão 4 portas. E essas 4 portas estava guardado cada uma delas por 2 guardas. E dentro da cela de Pedro tinha mais 2 guardas olhando para ele. E eu, quando eu olho para isso, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu talvez estaria dizendo: sair desses 2 guardas aqui talvez seja fácil. Sair dessas 2 portas, que normalmente não era porta tão fortificada, até é fácil. Mas a última porta, além dos guardas que eu passar, vim para trás de mim para se juntar com os outros. A Bíblia diz que aquela última porta era uma porta fortificada, é uma porta de ferro. Ei, talvez o momento que você está passando é exatamente esse. Você está num calabouço.
numa situação adversa, a ponto que você olha e não vê a solução. Mas o que me chama a atenção na vida de Pedro é que de certo Pedro conhecia a promessa. E eu digo por mim, essa semana ainda estava falando ali com o irmão Gilson e a irmã Sônia, e às vezes a gente não consegue entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, e quando vem a adversidade nós fraquejamos mesmo. Mas Pedro tinha um exemplo terrível. Pedro faz um negócio que só lendo a Bíblia para entender. Mas eu vou usar aquilo que aconteceu na vida de Pedro para te dizer uma coisa. Deus, ainda nessa adversidade, Ele tem te dado, Ele vai te dar e continuará te dando paz. O salmista, quando escreve o Salmo de número 23, ele diz que o Senhor é o bom pastor, e ele pede para que o Senhor guarde em pastos verdejantes. E eu quero dizer para você nessa noite, você vai ver a glória de Deus independente do lugar que você esteja. Você vai ver a glória de Deus independente de como você está. Ou o Espírito Santo está aqui. E a Bíblia diz que Pedro, irmãos, guardado por 12 guardas, ou por 16 guardas, porque quando inicia no capítulo de número 12 e versículo de número 4, que diz: havia o prendido e encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados. 16 guardas vigiava Pedro. Mas se você olhar ainda mais, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, aliás, 4 quartetos de guarda para que guardasse, para apresentá-lo no dia da Páscoa. E se você olhar mais adiante, você vai ver que tinha mais 2 guardas guardando Pedro dentro da cela, além dele estar algemado. Mas a Bíblia diz que além de tudo isso, eu encontro a Bíblia me dizendo que Pedro estava dormindo na prisão. Será que você pode entender um negócio desse? No outro dia Pedro ia ser levado, irmãos. E ele sabia o que ia acontecer, porque ele já tinha visto acontecer com Jesus. Pedro ia ser levado ao julgamento, e de certo dali seria morto. Mas a minha Bíblia me diz que Pedro estava dentro da prisão, algemado, guardado por 16 ou 18 guardas, 4 portas, sendo uma fortificada. Mas eu me encontro vendo Pedro dormindo. Eu vou repetir de novo para você. Senhor, aleluia. Deus, independente de como você seja, Ele já te deu, vai te dar e continuará te dando paz. Glória a Deus! Oh, Deus maravilhoso! Mesmo Jesus! A paz de Cristo no teu ministério, a paz de Cristo na vida da tua família. Espírito Santo! E é interessante que a Bíblia diz que quando Pedro estava dormindo, a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. E a Bíblia diz que a oração dos santos, ela pode muito aos seus efeitos. Há poder na sua oração. E a Bíblia diz que Pedro dormia, e um anjo sobreveio a Pedro e tocou em um dos seus lados. E ele diz: levanta depressa. E quando o anjo falou isso, a Bíblia diz que as cadeias, ou seja, as algemas de Pedro, elas caíram. Glória a Deus! Ei, nessa tarde eu estava ali pensando. Eu estava pensando, irmãos, que há um tempo desse atrás, em São Paulo, eu estava ministrando em uma congregação. E quando Deus usava um irmão para dizer para mim: te prepara, porque Deus está trazendo uma grande surpresa para a tua vida. E o tempo passou mais um tempo, e Deus tornou a repetir isso. Vim de São Paulo para a Bahia, estou aqui já há 3 anos e meio praticamente. E logo me lembrei hoje à tarde que logo quando eu estava
tinha voltado aqui para a Bahia, Deus usou uma pessoa e diz: olha, está vindo sobre a tua vida uma grande surpresa. E eu, nessa tarde, eu comecei a fazer algumas reflexões, procurando essa surpresa. E sobreveio em mim alguns pensamentos de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas eu falei para Jesus, e Jesus falou ao meu coração: ainda não é a surpresa da promessa. Porque quando Jesus estava dizendo para mim, por 3 vezes ele disse que viria uma grande surpresa. Ei, sabe por que eu estou dizendo isso? Se Jesus falou para você em algum momento da sua vida que vai fazer uma coisa na sua vida, é porque ele vai fazer uma coisa grande na sua vida. Aleluia! Se Jesus falou que ele ia fazer algo grande na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida da tua empresa, no seu trabalho, no seu patrão, no seu amigo, no seu vizinho, na tua rua, na tua cidade, é porque ele vai fazer coisa grande na tua vida. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa para você: quando Jeremias estava assustado, a Bíblia diz que Jeremias vai até Deus e ora, e ele diz: Jeremias, clama-me, que eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Sabe o que eu quero dizer para você? Foi o que eu entendi agora à tarde. É que ainda não aconteceu, porque quando Deus fazer, vai ser coisa que a tua rua vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus fez algo. A tua igreja vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus fez algo na vida dessa pessoa. A tua família vai olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Deus fez algo na sua vida. Deus fez algo na vida dessa pessoa. O teu cônjuge, o teu esposo vai olhar para você e vai dizer: Deus fez algo grande na vida dele. Deus fez algo grande na vida dele. O que eu quero dizer para você, por esses dias, Deus estará fazendo coisa grande na tua vida, porque vai ser notório na terra e o nome dele será glorificado. Aleluia! Aleluia! E o anjo diz: Pedro, levanta-te depressa, as algemas caem. E o anjo disse: olha a riqueza de detalhe nesse versículo. E caíram-lhe nas mãos as cadeias. Verso 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim. O anjo disse: olha, calça seu chinelo, rapaz. Calça seu chinelo. Você já viu aquele momento que você está, que o desespero bate na sua porta? Aí aparece um escape, parece um socorro, e você sai desesperadamente, vendo socorro, porque o adversário está batendo na porta. Quantas vezes você vê pessoas assim, e no desespero sai largando tudo? Mas aí o anjo disse: olha, Pedro, pega a sua sandália, rapaz. E aí no verso 8, ele continua dizendo: e disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. Quando Paulo estava escrevendo a sua última carta à igreja, ou a Timóteo, aliás, estava na sua segunda prisão em Roma, Paulo ele escreve a Timóteo, sabendo que era a última vez que ele estava escrevendo. E ele diz: Paulo, diz: Timóteo, apresse-te e vem comigo, e passa em Troas, e pega a minha capa que eu deixei lá. Os historiadores dizem que naquela época era uma época de frio terrível, e Paulo naquela prisão sentia necessidade de ser acolhido pela sua capa, pelo aquecimento da sua capa. Eu quero dizer para você o que Deus vai fazer na sua vida. Não vai ter desespero, não precisa você sair correndo. Deus não vai deixar você perder nada. Deus vai dar tudo para você. Deus não vai deixar o adversário tocar no fio daquilo que ele já te deu até hoje. Deus vai proteger a tua herdade. Deus vai proteger a tua família. Deus vai te fazer sair com paciência. Deus vai te fazer sair com paz, porque o Espírito de Deus está aqui, e ele está dizendo: ele estará fazendo coisas grandes na vida de pessoas. O anjo estava dizendo: ó, Pedro, fica tranquilo, rapaz, você está comigo. Glória a Jesus. Quem me mandou não foi qualquer um, rapaz. Não precisa ficar desesperado. Pedro, irmão dele, ele não estou tendo visão, mas eu vou seguir a visão. E a Bíblia diz que quando Pedro saiu, e quando Pedro viu passar pela porta de ferro, Pedro começou a ver verdadeiramente. Não é visão esse negócio, não.
Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Como é que é o nome da sua esposa, pastor? Irmã Jane, olha bem para mim aqui, por favor. Deus está me mandando te dizer: na prisão você dormiu, e agora você está passando pelas portas. E Deus me manda te dizer: Ele não vai te fazer perder nada. Tudo que Ele te deu até hoje, Ele não vai te deixar perder. Da cara cheira, e Deus me manda te dizer ainda mais: tem uma porta de inferno na tua frente, mas o Espírito de Deus me manda te dizer, da mesma forma que abriu as outras, essa porta de inferno vai ter que se abrir também. E o texto diz ainda mais, igreja, que essas portas elas abriram por si mesma. Eu sei que eu já estou passando a hora, já estou entregando também, mas eu preciso ler isso. No versículo aí, quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Eu quero dizer uma coisa: quando Deus fala que vai fazer, quando Deus fala que chegou a hora, pode estar cerrada, pode estar fechada, pode estar com cadeado, pode ter muralha na frente, pode ter guardas na frente, mas Deus me manda dizer: Ele abre por si mesmo. É interessante que quando Pedro vê isso, ele entende que não era visão, era realidade. Mas a Bíblia diz que o anjo ainda o leva a ter uma rua após a prisão. Sabe o que é isso, querido? Jesus não vai te largar à toa. Jesus não vai te largar desprevenido. O que Deus fazer na tua vida vai ser seguro. Porque quando Deus coloca na mão é seguro. Não tem capeta que tira aquilo que Deus tem colocado na tua mão. O Espírito Santo me manda te dizer aqui: você em um momento não vai nem acreditar. Você vai achar que você está sonhando. E eu vou dizer um negócio para vocês: que Deus vai fazer na nossa vida é coisa grande.